Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal da Rincão Informática. A gente, a partir desse momento, vai estar aprendendo juntos a informática aplicada a concursos públicos, tá? E nós vamos falar sobre todos os tópicos que envolvem a área de informática e serão separados por aulas. Se você chegou no nosso canal através desse vídeo, não deixe de assistir os vídeos das outras playlists que nós temos, de programação no code, low code, fórmulas de Excel. A gente tem de desenvolvimento PDV, universal, desenvolvimento plataforma EAD. E essa série aqui em específico, ela vai tratar de tudo que é pedido e informática na parte de concurso público, tá? A gente vai visualizar aqui todos os tópicos, todos os temas, e os principais temas, na verdade. E aí você vai, com base no conhecimento que a gente vai adquirir junto aqui, você vai observar o que é exigido no concurso específico que você estiver fazendo, porque cada concurso, cada área e cada grau da profissão que você está buscando ser concursado e ser aprovado tem uma dificuldade diferente, tá? Mas esses vídeos aqui vão te dar a base, o principal, para você se preparar para você passar no concurso público, beleza? Então, se você não for inscrito no canal, quero aproveitar e pedir para você se inscrever, deixar o seu like, se não gostar das aulas, deixar o seu dislike também, compartilhar o nosso conteúdo, deixar o seu comentário lá. O seu comentário é muito importante para que eu tenha o feedback do que a gente está fazendo, se está sendo de proveito, de estudo para todos. O nosso propósito é levar conhecimento gratuito e todos nós temos acesso a conteúdo gratuito, tecnologia gratuita. Tá? Ative o sininho das notificações para nunca perder nenhuma das aulas. E vamos lá para mais essa aula, que é uma aula top que a gente vai ter agora. Seguindo aqui com a nossa aula, pessoal, a gente vai ver quais são os tópicos que nós vamos abordar nessa nova série, tá? Vamos lá dar uma olhada neles. Para começar, a gente vai ver o conceito de informática para concursos, tá? A informática é um campo de conhecimento que abrange o estudo e a aplicação de computadores e sistemas de processamento de dados para resolver problemas e realizar tarefas diversas, tá? Em concursos, a informática geralmente se refere ao conjunto de conhecimentos relacionados à utilização de computadores, softwares, hardware e conceitos básicos de tecnologia da informação. Ou seja, na parte de informática, as questões que vêm no simulado vai te cobrar o conhecimento sobre o hardware do computador, os componentes que formam o hardware do computador, o software, mídias sociais, segurança da informação, comunicadores de internet, aplicativos de escritório. A gente vai tratar um pouco sobre todos eles aqui, tá? Desculpa. Na nossa sequência, nós vamos tratar sobre, em primeiro, hardware, que envolve componentes do computador, notebook, tablet. Depois, software, sistema operacional, driver de integração, gerenciadores de periféricos. Isso aqui são as aulas, tá? Cada tópico desse vai ser referente a uma aula. Na terceira aula, a gente vai trabalhar sobre software de escritórios, que são, de exemplo aí, Office, PowerPoint, LibreOffice, CorelDRAW, Photoshop. A gente vai falar um pouco de cada um, tá? Na aula 4, internet e redes, a gente vai falar sobre navegadores, sobre todos os navegadores, as principais funções dos navegadores, plugins de navegadores, extensões, tá? Tudo isso é cobrado em concurso público, então as questões falam sobre o específico de cada tema. Na quinta aula, a gente vai falar sobre segurança da informação, depois banco de dados, programação, tendências tecnológicas, redes sociais e mídias digitais na aula 9, aplicativos e ferramentas online na aula 10, ética e direito digital na aula 11 e noções de programação em alguns concursos, tá? É uma base para você saber um pouco sobre programação, que depende do concurso específico que você for fazer, isso cai na questão de prova também. Beleza? Então, na parte de hardware,
A gente vai aprender um pouco sobre componentes básicos de um computador, tá? CPU, RAM, disco rígido, etc. Tudo que forma um computador, tá? As pessoas têm assim, o hábito de falar de CPU. CPU é o processador, é um dos componentes do hardware de um computador. O computador completo são todos os componentes acomodados no gabinete, numa caixa. A gente vai aprender sobre periféricos, teclado, mouse, monitor, impressora, webcam, caixa de som, etc. Tá? Tudo que é conectado para a gente ter dispositivos de entrada e saída no computador. E a gente vai aprender o que é dispositivo de entrada, o que é dispositivo de saída, o que cada um faz. Por exemplo, a webcam que eu estou utilizando aqui é um dispositivo de entrada e de saída, porque ela está captando a minha imagem e está gerando a imagem no computador. Tá? Na aula 2 de software, a gente vai aprender sobre sistemas operacionais, drivers de integração, são os programas que fazem placa de som, placa de vídeo, modem, rede funcionar, gerenciadores de periféricos. Então a gente vai aprender nessa aula um pouco sobre conhecimento, sobre sistemas operacionais populares como Windows, Linux e macOS. A gente vai aprender uma base sobre cada um deles, tá? Gerenciamento de arquivos e pastas, configurações básicas do sistema e utilização de comandos e funções essenciais, tá? Tudo isso na parte de software. Na parte de software de escritório, na aula de software de escritório, nós vamos aprender um pouco sobre o uso de aplicativos de escritório, como processadores de texto, que eu citei o exemplo, o Word, o LibreOffice, planilhas, que é o Excel, o LibreOffice Calc, que são os mais conhecidos, tá? E programas de apresentação, por exemplo, o PowerPoint e o LibreOffice Impress. E formatação de documentos, criação de tabelas e gráficos, tá? A gente vai aprender um pouco sobre cada coisa dessa. Na aula 4, Internets e Redes, a gente vai aprender sobre navegação na web, que são os navegadores, correio eletrônico, configuração de e-mail, redes sociais e segurança na internet, incluindo cuidados com senhas e phishing. A gente vai ter uma introdução à cibersegurança nessas aulas que eu vou estar fazendo aqui, ministrando para a gente aprender junto, tá? Na aula 5, a gente vai tratar sobre segurança da informação, que são conceitos de segurança da informação, proteção contra vírus, malware e ataques cibernéticos, backup e recuperação de dados. Tá? Na aula 6, nós vamos tratar especificamente sobre bancos de dados. São noções de bancos de dados, tabelas, registros e consultas. Tá? A gente vai fazer um simuladozinho aqui e vai aprender como funciona um banco de dados, como funciona um banco de dados externos, MySQL e outros, tá? Para a gente ter base sobre o banco de dados, sobre Big Data, que é o que tem utilizado muito hoje em dia. Utilização de sistemas de gerenciamento de bancos de dados, SGBD como o SQL, que foi o que eu falei para a gente aqui agora. Tá? Na aula 7, nós vamos falar um pouco sobre programação, que vão ser o quê? O que a gente vai englobar? Conceitos básicos de programação, como algoritmos e estruturas de controle. Tá? Pode parecer estranho esses termos, mas na hora, conforme a gente for desenvolvendo a aula, vocês vão ver que isso não é um bicho de 7 cabeças não, é que isso é acessível a todos. Na aula 8, a gente vai falar sobre tendências tecnológicas, que vai trazer para a gente conhecimento sobre as tendências atuais em tecnologias, como, por exemplo, inteligência artificial, que está muito na moda aí, o ChatGPT, né? Aprendizado de máquina, Big Data, que é o que eu falei agora, porque com a evolução da internet, a evolução da rede G, 4G para 5G, grandes velocidades de comunicação, então isso gera grandes volumes de armazenamento. Isso aí está englobado no Big Data e nós vamos aprender o princípio de computação em nuvem, como a gente salvar isso em nuvem para acessar de qualquer lugar do mundo que a gente tiver acesso à internet. Se tiver uma conexão boa, a gente consegue acessar. Tá? Na aula 9, nós vamos falar sobre as redes sociais e mídias digitais. O que a gente vai tratar nesse tema? Uso responsável de rede social, tá? Privacidade online, privacidade de dados e compartilhamento de conteúdo. O uso responsável engloba você utilizar com respeito mútuo e outras práticas de bom uso, tá? Para que você utilize a internet de forma que você não infrinja a lei. Na aula 10, nós vamos tratar sobre aplicativos e ferramentas online,
que são eles? Aplicativos de mensagem como WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger e outros, tá? Redes sociais profissionais como LinkedIn, tá? Armazenamento em nuvem, o Google Drive e o Dropbox. Eu vou ver se eu coloco algum outro tipo de armazenamento em nuvem também para poder melhorar um pouco esse conteúdo, tá? Isso aqui é uma base do tema que a gente vai tratar. A gente também vai tratar de ética e direito digital, que são direitos autorais, tá? Às vezes você pega uma foto na internet para colocar um trabalho seu, você precisa ver se aquela foto não tem direito autoral, se um vídeo ou um áudio que você vai usar se não tem direitos autorais, se você não está infringindo lei, porque precisa pagar royalties para esse tipo de conteúdo. A gente vai aprender um pouco sobre a lei que rege esses direitos autorais. Políticas de uso aceitável, tá? Regulamentações de proteção de dados, como o GDPR e a LGPD, que está um pouco em alta, tem sido falado muito, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Todos eles tratam da maneira de como os seus dados são armazenados e protegidos nos servidores das empresas, na internet em si. E por último, a gente vai aprender noções de programação, tá? Aqui em alguns concursos eu coloquei essa expressão, porque são concursos específicos que vão exigir esse tipo de conteúdo, tá? A gente vai aprender um pouco sobre algoritmo e lógica de programação, sobre linguagem de programação, por exemplo, Python, Java. A gente vai entender os conceitos de como funciona essa linguagem, de como ela é feita e o que você consegue fazer com elas, tá? E resolução de problemas computacionais. Esse aqui, o que acontece? Você enfrenta problemas do dia a dia, do uso do computador, um hardware que dá problema, um programa que para. A gente vai tratar um pouco sobre esse tema também específico, sobre essa questão, tá? E para concluir essa apresentação da nossa nova playlist, eu coloquei aqui, esses são os principais tópicos que podem ser abordados em uma prova de informática para concurso, tá? Podem ser abordados, como eu já falei, dependendo da vaga específica que você for prestar, o concurso que você for prestar, outros tópicos, tá? Mas esses 12 que eu citei aqui são os principais exigidos em praticamente todos os concursos, tá? Na parte de informática. É importante verificar o edital do concurso específico para saber quais tópicos de informática serão cobrados e informações detalhadas sobre o conteúdo programático e que serão avaliados, entendeu? Uma vez que a abordagem pode variar dependendo da banca examinadora e do nível de complexidade da prova. O que é isso? Se você vai prestar uma função que exija um ensino médio, uma função que exija um ensino superior, uma função que exija que você tenha um curso técnico, então cada prova vai ser específica o grau de dificuldade da função que você está concorrendo, tá? Da profissão que você está concorrendo, a vaga. Estudar esses conceitos é fundamental para obter um bom desempenho nas questões de informática e em concursos públicos. Beleza, pessoal? Eu quero agradecer aí, mais uma vez, estar prestigiando o nosso canal, estar assistindo com a gente. Se não fosse inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, já ativa o sino das notificações para ficar inteirado de todo vídeo novo que a gente lançar. Tá? Nós sempre vamos trazer aqui conteúdo gratuito, tecnologia gratuita de alcance a todos. Compartilhe o conteúdo, tá? Compartilha com os amigos, compartilha nas redes sociais, comenta. Se você não gostar, pode dar o seu dislike, dar a sua opinião a respeito das aulas, do conteúdo que está sendo oferecido, se está sendo proveitoso para você, se serviu de alguma coisa para aumentar, para enriquecer o seu conhecimento, tá? E se gostar, deixa o seu like, que ele é muito importante para nós, tá bom, meus amigos? Muito obrigado e vamos lá para essa playlist, que nós vamos já, não sai daí não, que a gente vai começar a aula 1, tá?